Bom dia, eu sou o Christian Oliveira e vou apresentar aqui um vídeo resenha para a disciplina de Estudos Socioculturais da Educação Física, Esporte e Lazer. O livro em questão é o Educação Física Cultural e Inspiração e Prática Pedagógica. Ele é do Marcos Garcia Neira. Primeiramente, a gente deve desmembrar esse título do livro em questão, né? E entender o que é um currículo cultural. O currículo cultural ele é definido pelas pessoas que contam com uma maior bagagem, né, cultural, geralmente interagem melhor com as demais pessoas e lidam de forma madura com situações adversas. E a inspiração do professor de educação física se faz necessária para que esses profissionais baseiem suas futuras aulas em práticas pedagógicas, para influenciar o aluno em seu crescimento, não só físico, né, como emocional e como uma pessoa. A introdução ela está envolvida em uma explicação crítica acerca do cotidiano dos professores de educação física e a distância dos mesmos para outros educadores e educadoras, além da não relevância para com as práticas pedagógicas realizadas durante o ano letivo. Parte desse foco da introdução ele se baseia em reuniões que acontecem de um grupo chamado GPEF, ou GPF. Parte desse foco, né, do GPF é uma reunião que serve para debater sobre o funcionamento das aulas, o andamento das aulas desses professores, porque a aula em si de educação física sofre um pouco de preconceito e ela é um pouco sucateada por professores que apenas dão a bola e deixam os alunos jogarem, né? Sem passar nada de importante ou relevante para a evolução desses alunos. Essas situações didáticas são baseadas em noções de cultura, linguagem, conhecimento e identidade dos alunos, sempre se preocupando com a construção do saber corporal e evolução da prática esportiva dos mesmos. No primeiro capítulo do livro, ele entrelaça o currículo do profissional de educação física com suas pesquisas produzidas e os relatos das práticas realizadas após essa mudança interna durante suas aulas, durante a administração de suas aulas. Ou seja, basicamente o primeiro capítulo fala sobre as reuniões de professores e como eles podem melhorar cada vez mais suas aulas, levando em consideração todos os fatores, né, que eles encontram e problemas e soluções, enfim, durante as aulas. O segundo capítulo ele foca em questões sociais e culturais dos alunos e suas abordagens. Eles analisam os currículos vistos no primeiro capítulo. O currículo seria esses pontos importantes vistos pelos professores e permitem alterar os planos de aula e atividades de acordo com a necessidade ou com o leque da vivência dos alunos em questão. Se fogem ou não do padrão de sociedade, os professores devem mudar um pouco suas aulas para aceitar e para receber, abraçar esses alunos que passam talvez por preconceito ou têm diferentes realidades para os outros alunos. Essas diferenças de alunos podem ser caracterizadas, em geral, por gênero, sexualidade, etnia, deficiências, religião, classe social e outros. Essas tematizações são frequentemente problematizadas já na vida dos alunos. Eles sempre cresceram com tais dificuldades, tais repercussões, podemos assim dizer, e cabe ao docente essa realização de atividades ou de brincadeiras e jogos, que também entram na parte do professor, para suprir essas necessidades. O terceiro, quarto capítulo, ambos são semelhantes, eles se ligam muito bem. Há uma metodologia científica, né, de observado passo a passo dos professores e professoras, identificando como ocorreram as definições dos temas das aulas e como foram colocados em práticas essas visões, essas mudanças. É como se fosse
uma metodologia de artigo científico, onde a gente vê passo a passo, né, do artigo em questão. Você vê a evolução da aula ministrada e dos professores, passo a passo, como eles fizeram, como eles realizaram, onde, quando e as conclusões que eles tiraram disso, ou as avaliações, enfim. Além do mapeamento das manifestações corporais, que fazem parte das práticas da comunidade escolar e do patrimônio cultural corporal da sociedade. Vi que a preocupação do docente em conseguir unir essas atividades às práticas pedagógicas da escola. Então, nesse terceiro capítulo, ele foca que essas mudanças provenientes da sua forma de ministrar a aula devem entrar também em conjunto com práticas pedagógicas do colégio, e não só ele sozinho mudar essa cultura escolar diferente ou errada da educação física. Se há projetos no colégio, sempre procurar participar desses projetos, porque essas mudanças dos professores, suas aulas, são mal vistas às vezes pelo corpo da escola, né? Pelos professores, pela diretoria, pelos próprios alunos, pelos pais dos alunos. Então, qualquer base sólida, qualquer alicerce que ele tenha para ajudá-lo é sempre bem-vindo. E por isso é sempre bom participar desses projetos pedagógicos do colégio, para você nunca estar sozinho nessa busca pela eficiência escolar. Quanto a essas questões didáticas, o autor cita Freire, de 2005, a seguinte citação: é sempre útil recordar que tematizar uma prática corporal pertencente ao universo vivencial dos estudantes não significa permanecer naquela cultura, mas ratificar os saberes dela provenientes, favorecendo a sua análise, aprofundamento e ampliação, mediante o entrecruzamento com outros repertórios culturais. Daí o peso do segundo princípio no momento da definição do tema a ser estudado: possibilidade de articulação com o projeto pedagógico da escola. O autor, nesse momento, ele tenta citar que a gente não deve se focar apenas nas particularidades desses discentes. Por exemplo, durante o período, ou bimestre, ou trimestre, tanto faz, você focar suas aulas apenas nesses problemas, nessas diferenças, não problemas, diferenças culturais, socioculturais dos alunos. E você, a partir do momento que percebeu essas diferenças, você deve buscar uma teia, ou seja, você pode ter vários caminhos para lidar durante essas aulas, durante sua didática, e nada impede você voltar uns passos, caso não dê certo lá na frente, ou então buscar soluções para os lados, ou enfim, como uma teia. E não precisamos ser sempre contínuos e unilaterais. Por meio do mapeamento, no quarto para o quinto capítulo, leitura, vivência, registro e da avaliação das manifestações corporais escolhidas para serem tematizadas, que os professores assumem o processo de evoluir seus alunos. Você tem um leve padrão a seguir para tudo dar certo, né? Os educadores devem registrar esses acontecimentos e interações, ou seja, gravar ou dar um jeito de anotar suas aulas, sempre registrando o que vai levar à consideração final que você deve fazer, sua avaliação. Esse registro, entretanto, ele não deve se configurar em um processo unilateral também, pois poderá sempre dar passo para trás ou para os lados, assim como essa teia que eu comentei agora há pouco. Em contrapartida, a avaliação, ela é sempre contínua, né? Notas abaixam, notas aumentam de acordo com o rendimento dos seus alunos. Então, não é uma mera avaliação escrita, né, numa folha. É um processo inteiro de avaliação, como sempre defendeu o próprio Paulo Freire. Nas considerações finais, minha opinião agora, o autor se deixa levar um pouco
ele tem pensamentos um pouco utópicos, assim, porque todo esse texto dele foi de acordo com uma reunião entre alguns professores, né, que deu certo, né, visto que deu certo, mas os problemas educacionais do Brasil são muitos. Eu não pretendo ser descrente ou abandonar a área educacional do Brasil, mas a gente sabe que temos muitos problemas, né? E para melhorar isso seria muito complicado todos os professores, o corpo docente do Brasil inteiro formar essas reuniões e desenvolver processos que possam melhorar a sua didática, suas aulas. Então, por isso que eu considero que seja meio utópico, né? Esse ponto do autor. Mas, claro, é um desejo e eu não vou falar que é impossível, só é muito difícil e levaria muito tempo. Eu creio que levaria algumas centenas de anos, uma centena de anos talvez. Mas de resto, ele não foi tão, como é que eu posso falar, de imaginação fértil. É algo possível e a gente vai torcer aí para que tudo isso mude daqui para frente e continue um processo contínuo de evolução da educação na educação física do Brasil. Bom dia e obrigado pela atenção aí.